Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 27 de setembro de 2025, 25ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos de 5 a 9, versículos de 14 a 15a. Levantai os olhos, e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhes: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim. Enquanto lhe vinha, encontro um outro anjo e lhe disse: corre falar com esse moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha. É em vista da multidão dos homens, animais que viviam no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, a muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei a minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que veio para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo, e habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 10, 11 a 12ab e versículos 13. O Senhor guardará o qual pastor é o seu rebanho. O Senhor nos guardará, ao qual pastor é o seu rebanho. Ouvi as nações a palavra do Senhor, anunciai nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder dos prepotentes. Voltarão para o monte de Sião, entre brandos cânticos de alegria. Afluirão para a bênção do Senhor. O Senhor nos guardará, ao qual pastor ao seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, e serei consolo e conforto, pois a guerra. O Senhor nos guardará, ao qual pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor o seu rebanho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte e fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficavam escondido, de modo que não podiam entender. E ele tinha medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs reunidos para refletirmos a palavra do Senhor que acabamos de ouvir. Na primeira leitura do livro da profecia de Zacarias, Zacarias tem a visão do anjo e o anjo fala para ele:
em vista da multidão dos homens e animais que vive no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, a muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei a minha glória no meio dela. Rejubilarei de alegria a cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor, e muitas nações se aproximarão do Senhor. Naquele dia serão o seu povo, e eu habitarei no meio de ti. Já no salmo responsorial tirado do livro de Jeremias, o profeta diz: Então a virgem dançará alegremente, também a jovem e os velhos exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, e serei consolo, conforto após a guerra. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre os brandos cânticos de alegria, fluirão para as bênçãos do Senhor. Já no Evangelho narrado segundo São Lucas, Jesus fala para os discípulos que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles ficaram com medo de fazer perguntas sobre o assunto. O que significava que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens? Jesus estava falando de qual morte que ele aconteceria com ele, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Jesus foi entregue na mão dos homens, e os homens o mataram, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou e venceu a morte. Que também possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas pelejas, as nossas lutas, e juntos louvar e glorificar o nome do Santo do Senhor, hoje e sempre. Amém.